Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação. Tem participado conosco através do Facebook, aqui ou também no Face lá do Sicom. Muito obrigado pelas sugestões, pelas críticas também. A gente tem procurado melhorar cada vez mais o nosso programa. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, nosso comentarista. Obrigado a você aí por estar nos assistindo. E hoje nós vamos ter um programa muito interessante, espero que vocês aproveitem. Pois é, o nosso convidado de hoje me deixa aqui muito honrado, que é um tenente-coronel Nossetti. Ele é simplesmente o comandante do 6º Grupamento de Bombeiros da Baixada Santista toda, Vale do Paraíba até divisa com o Paraná. Tem trabalho, hein? Bem-vindo. Prazer estar aqui mais uma vez. Bastante trabalho, né, coronel? Exatamente. Comandante, quantos homens estão aí sobre o seu comando? Nós temos uma média de 350 homens nessa atividade aí de prevenção, de combate a incêndio, de salvamento, de ações de resgate, né, na Baixada Santista, incluindo lá o Vale do Ribeira. 350 homens. É fácil lidar com o povo lá, né? Militar é sempre mais rígido nas suas... na obediência do comando? Não, mas o pessoal são bons profissionais, são excelentes profissionais. E olha, uma coisa que a gente tem que colocar aqui, né? A Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, é algo que a população efetivamente admira e admira muito, né? Esses homens são chamados para essa função e tem algo mais, porque eles salvam as nossas vidas. E eles se colocam em perigo para nos salvar. Isso... A gente tem que aqui enaltecer o Corpo de Bombeiro, enaltecer o comando, que não tem um senão para falar. Verdade. Está sempre pronto, sempre ajudando e sempre comparecendo às ocorrências de forma muito rápida, né? Isso nos ajuda muito. Rubens, eu estava conversando aqui com o comandante antes e a gente tem uma lei chamada, essa lei é 9.605 de 98, no seu artigo 42, ela trata de crime ambiental. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um clube de baloeiros, esse artigo de lei fala exatamente isso. Soltar balão é crime, mas mesmo assim tem um clube. Como é que a gente faz com isso? Né? E esse negócio de soltar balão já é da década de 40 do século passado, né? Era contravenção penal, virou crime, né? E é uma atividade, portanto, ilegal. Eu fico aqui pensando como é que você permite uma associação civil ou um grupo de pessoas que no Código Penal também tem um crime que é associação criminosa, né? Que não deixa de ser um crime e não se detecta. A gente vê muitas vezes em situações, principalmente no meio do ano, onde mais se soltam balões e tudo mais, eles são muito ligeiros, viu? Muito raro você ver apreensão e uma situação de pegar aquelas pessoas, processá-las, eventualmente condená-las. A gente vê, na verdade, a atuação, mas não vê depois a consequência. A gente tem aqui no dispositivo legal a penalidade, né, de detenção de 1 a 3 anos. Agora, comandante Nossetti, é uma grande dificuldade trabalhar tentando evitar esse tipo, porque o trabalho preventivo, eles são itinerantes, né? É um negócio difícil de você detectar e as consequências são nefastas, né? Eu já vi com problema na questão aérea e uma série de outros, né? Tem acontecido muito esse tipo de ocorrência, não aqui na Baixada, mas em São Paulo, principalmente, né? Essa é uma ocorrência que é muito difícil se prevenir, até porque esses grupos de baloeiros, né, por conta aí da clandestinidade, se comunicam, soltam os balões e alguns desses balões, inclusive nem na Baixada o pessoal solta.
soltam lá na capital, lá no Planalto, e aí os ventos acabam trazendo para cá. Então, o que acaba acontecendo na nossa região, por exemplo, as empresas de Cubatão, lá do Polo, a Defesa Civil de Cubatão, isso às vezes acontece com as empresas aqui de Santos também, acabam monitorando e avisando uma para outra, utilizando o próprio sistema do plano de auxílio mútuo e também acionando o Corpo de Bombeiros. Então, a gente acaba acompanhando o trajeto desse balão para tentar fazer uma intervenção, se ele baixar, chegar perto de alguma indústria, de áreas residenciais. Esse é o grande risco, né? E independente disso, né, o maior perigo é realmente cair na mata e tocar fogo na vegetação. Então você acaba tendo aí danos para o meio ambiente, né? E aí a dificuldade de acesso, às vezes para poder acabar, controlar esse tipo de incêndio, né? Exatamente. É uma atividade de mais dificuldade, porque você precisa de adentrar na mata, às vezes subir morro, locais já de difícil acesso, levar material. Então é bastante trabalhoso esse tipo de eu queria queria uma reflexão de você que está nos assistindo também. E eu fico tentando aqui, eu fico pensando, refletindo, né? E depois queria ouvir a opinião de vocês. Você aí em casa também vai refletir conosco. O que leva a isso? Vai gastar dinheiro. É o prazer de ver soltar, depois sair correndo para pegar. Eu não consigo entender. Você consegue ter uma questão lógica para isso, uma opinião formada sobre isso? Olha, Querela, eu acredito que isso deve ter alguma coisa de psicologia ou psiquiatria, porque, veja, o que o comandante acabou de dizer aqui, locais de difícil acesso, você pode causar um incêndio não só no parque industrial ou na residência, mas também na mata, veja, em locais onde o bombeiro poderia estar fazendo uma outra atividade não menos importante. Pois né? é, tirando um grupo de homens trabalhando no monitoramento ou no resgate, né? Porque às vezes tá? Acontece da pessoa se perder na mata, ou acontece um acidente aéreo com helicóptero, ou coisas que o bombeiro também tem atribuição de fazer para, sei lá, um clube de baloeiros ou alguém que seja, ter o prazer muito egoísta. Não tem outra denominação. Não dá para entender. O comandante teve acesso a eles? Já? Ou alguém lá do seu grupamento? Não. Normalmente os acionamentos, né, são feitos por conta do balão que está em iminência de cair, está com baixa altura, ou já caiu, né, ou de manhã, às vezes amanhece o dia, como a gente teve recentemente aqui no nosso município mesmo. Amanheceu o dia, a Guarda Municipal nos acionou para auxiliar na retirada de um balão que tinha caído sob uma edificação. Não houve incêndio, a chama apagou, né, a mecha apagou. Então, às vezes acontece isso. E as pessoas não... Se estão acompanhando à distância, sem chamar atenção. E aí, vendo movimentação de viaturas da Guarda Municipal, viaturas policiais e as viaturas do bombeiro, aí o pessoal... Dispersa. Né, nem dispersa. Está assistindo à distância, você às vezes não tem nem como imaginar que aquela pessoa está ali. Está só acompanhando, faz parte desse grupo ou do clube e está simplesmente acompanhando. Ou é um mero cidadão que está lá vendo o que está acontecendo. Exatamente. Como ele sabe que no momento da apreensão desse material, né, ele pode ser preso junto, então ele se mantém no anonimato, se mistura com os curiosos e desaparece. Nós tivemos campanhas para evitar esse tipo de ocorrência, né? Uhum. O senhor tem sentido que efetivamente tem caído ou continua a mesma frequência, as coisas continuam como estão? Felizmente, na Baixada Santista, isso diminuiu muito. Né? Na região metropolitana de São Paulo, já esse número já é mais alarmante. Né? Lá existem muito mais grupos, agem na região metropolitana toda, né? e criam mais situações, muito mais situações de risco do que aqui na Baixada. Felizmente, aqui nós temos pouca incidência disso. Que bom, né? E para mudar isso só através da consciência mesmo, porque qual é a outra forma? Não tem. Eu acho que tinha que enrijecer um pouquinho a legislação, porque você falou, Querela, que o artigo 42 da lei ambiental, né? Isso.
ela define como pena de detenção de 1 a 3 anos. Perfeito. Levando em consideração que a grande parte da população, graças a Deus, primária, tem bons antecedentes, esse cidadão não fica nem 10 minutos lá, brincando, dentro da delegacia, caso seja pego em flagrante. Vai pagar uma multa, vai pagar lá a Só que fiança e veja, vai sair, né? Só que veja, o que ele causou de prejuízo, depois não é cobrado dele. Perfeitamente. Veja, o acionamento do grupamento dos bombeiros, policial militar, eventualmente outras autoridades deslocadas para resolver uma situação que não seria normal, Perfeito. né? Então teria que ter uma punição, sim, até para reclusão. Pensar, talvez, como você falou também, do Clube dos Baleiros, para mim isso aí é uma associação criminosa. Eu não sei qual é a legalidade desse. Provavelmente não é legal. Não, né? se as pessoas tem um clube que eles se juntam lá se juntam para cometer crime, para deve mim ter é uma associação sede, criminosa. alguma coisa tem, né? E Pra aí eles teria que poderem ter uma ser- investigação maior É. para fazer punição mesmo, rigorosa, no sentido de a pessoa sentir, principalmente no bolso, que é o órgão mais sensível de muito ser humano, onde aquela ação continuada fosse ficando proibitiva e a conscientização se dá através dessa parte. Exatamente. Né? Né? É de uma busca mesmo incessante, repetitiva. É porque não adianta colocar o camarada na cadeia apenas, porque depois ele dá custo para toda a sociedade também. Mas ele teria que responder por esse custo. Perfeitamente. Né? Agora, tem um outro ponto que eu queria abordar aqui também, são as trilhas, né? Tem um número muito grande de pessoas e jovens que fazem as trilhas descendo a serra, né? Aqui para a Baixada. Exatamente. E acaba gerando algumas, a gente tem visto algumas notícias, né? Acabam se perdendo. Essas trilhas são efetivamente seguras? Eles precisam ter uma orientação para andar na mata, né? Não é qualquer um que vai se meter lá e achando que vai conseguir chegar, não é isso? Exatamente. Existem alguns grupos até oficiais que fazem caminhadas em trilhas que são autorizadas. Eles avisam o gestor do parque ou da área ambiental. Existe uma forma de se registrar, inclusive horário de entrada, saída, previsão de saída, local previsto para essa saída. Então, os grupos sérios, organizados, que atendem aí às exigências da lei, eles costumam agir dessa forma. E existem vários outros grupos que adentram as trilhas, muitas vezes em locais proibidos. São trilhas que, por questão de segurança, não são liberadas e nem abertas para o público e acabam se perdendo. E aí acabam demandando ações. Normalmente eles entram no Planalto, região de Paranapiacaba, região de Mogi, a região aqui de São Bernardo também. E algumas trilhas desembocam em Itanhaém, por exemplo, e outras em Mogi. Né? Saem de Mogi e vêm para Mogi das Bertioga. Cruzes. Isso. Mogi das Cruzes, Mogi. Salesópolis, né? E Onde tem a nascente do Rio Tietê, não é isso? exatamente. E terminam na Bertioga. Né? Outras aqui em Cubatão. Infelizmente tem sido bastante comum. Pessoas perdidas entram na mata, às vezes vira o tempo, chove na cabeceira, eles acabam ficando retidos, não conseguem atravessar o córrego, o rio, o volume aumenta muito, né? E acabam demandando, então, grandes ações de pesquisa, de busca, tanto com o efetivo do bombeiro da capital, descendo essa trilha, como do efetivo da Baixada, fazendo o sentido inverso para tentar localizar essas pessoas. E quando tem visibilidade, né, essa busca é feita com auxílio da aeronave Águia, né, da Polícia Militar, que acaba apoiando, sempre trabalha em conjunto, né, com todos os órgãos da Polícia Militar, incluindo, evidentemente, o Corpo de Bombeiros. E é um trabalho bem difícil de se buscar a localização quando estão perdidos. Tem grupos que estacionam no local ou numa clareira e fazem algumas ações que permitam que a gente visualize. Eles se dão por conta que estão perdidos e param, é isso? Exatamente. Tem outros grupos que prosseguem na descida e às vezes anoitece, baixa a temperatura, chove, então o pessoal sofre um pouquinho com hipotermia, às vezes passa fome, passa sede, né, e acabam parando depois e muitas vezes não param em locais, em pontos abertos da trilha, né, onde a gente possa visualizar do alto, por exemplo. Né. É um trabalho bastante complicado,
e porque demanda realmente rastrear o mato, rastrear a trilha, né? É bem lento, tem que ser lento para poder ser feito com excelência também. Então é bastante difícil, às vezes, auxiliar esse pessoal. Nós vamos fazer um intervalinho comercial e, na volta, nós vamos continuar falando disso, porque tem uma série de circunstâncias e de alertas que o comandante pode nos dar para que a gente não, quem quiser fazer essa trilha, não corra esse risco. Primeiro, ele já disse que tem uma equipe especializada para isso. Vou fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Feira e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco hoje o Tenente Coronel Nossetti, ele é o comandante do 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Nós estávamos aqui no intervalo comentando sobre você que gosta de participar de trilha e fazer esse tipo de passeio, de aventura, ela tem que ter regras para seguir. Não é isso, comandante? Qual é a grande dica que o senhor dá? Porque primeiro sozinho não dá para fazer uma trilha, né? Exatamente. Tem uns aventureiros aí que... Mas qual que é a dica? Você quer participar, quer fazer? Qual a recomendação? Recomendação, primeiro, existem grupos e inclusive empresas que organizam esse tipo de trilha, trilhas ecológicas. O importante é você procurar um desses grupos, participar de uma trilha, uma empresa que ofereça um guia habilitado, preparado, que saiba o que fazer, né, treinado para esse tipo de coisa. Outra coisa importante, nunca fazer uma trilha sozinho. Se você se acidentar, cair, torcer um tornozelo, fraturar uma perna, você está imobilizado, não tem condição de sair mais, e às vezes sozinho. E muitas vezes sem celular, você não vai ter condições de pedir socorro, vai sofrer os efeitos do anoitecer, vai baixar sua temperatura. Né? Às vezes a pessoa sai para uma trilha sem levar alimentação, sem levar um cantil, sem levar água,
Então acaba sofrendo, além da hipotermia, né, fica debilitado e desidratado. Então esse é o grande problema. E principalmente, nunca fazer trilha em áreas não autorizadas. Até porque nessas áreas os guias autorizados não entram. Né? E nunca em uma, duas pessoas. É bastante perigoso grupos pequenos e inexperientes, porque acabam se perdendo e podem até, além de se acidentar, de via óbito, inclusive. Perfeito. E a eficácia do Corpo de Bombeiro é sempre, mas nem sempre consegue ter tempo hábil para encontrar, né? Porque Exatamente. Às vezes está em lugar tão de difícil acesso que não tem visualização. Como falou o comandante, para você fazer uma ação de excelência, você tem que cobrir todos os aspectos. E sabendo-se que, por exemplo, o grupamento aqui da Baixada sai de baixo para cima, quer dizer, subir é mais complexo do que fazer a descida, que não deixa de ser complexo. Certo. Mas a quantidade de tempo que se demanda, planejamento, troca de informações, e se a pessoa não tem nenhum equipamento não está com cantil, não trouxe nenhum tipo de comunicação interpessoal, um celular, por exemplo, aí é uma loteria que quem vai perder é a pessoa que está fazendo a trilha, né? Perfeito. Vamos trazer o nosso assunto aqui para a Baixada Santista. E, comandante, qual que é a ocorrência mais comum que a gente tem presenciado aqui por falta, às vezes, de informação, como gás de cozinha, esse tipo? A gente tem visto aí, pontualmente, algumas explosões, né? E essas explosões que advieram do gás de cozinha, não é? Qual a maior recomendação? É sempre bom você que está aí, que nós aqui temos um número grande de apartamentos, né? Temos também o gás encanado, o gás de cozinha. Se um oferece mais perigo, menos perigo. Você pode falar um pouquinho disso para nós e dar uma orientação para quem está nos assistindo? Posso sim. A orientação mais importante é sentir o cheiro de gás, fechar registro, né? E, evidentemente, nesse momento, não acender, não ligar interruptor, não acender luz. Né? Em muitos casos, desligar a energia no quadro geral. O mais importante é fechar o registro do gás. Tanto nas pessoas que utilizam o botijão de 13 quilos, em algumas edificações isso ainda é corriqueiro, é comum, né? Fechar o registro na saída lá do gás. E quem utiliza gás encanado, atrás da entrada do fogão, né, na hora onde a tubulação sai da parede, existe também um registro. Então, fechar esse registro, que é o registro local do apartamento. Na dificuldade, existe o registro da central do GLP, por exemplo, da central de gás, que fica lá, via de regra, no térreo, né, dos edifícios residenciais. Então, o mais importante é sentir o cheiro do gás, não acender luz, não ligar, não usar energia elétrica e fechar de imediato o registro e arejar, abrir janelas, portas para arejar o ambiente. O grande risco disso é a concentração do gás no ambiente fechado, que pode gerar uma explosão ambiental, né? Por isso é importante fechar o registro, cortar a fonte, né, de vazamento e arejar o ambiente, para impedir essa questão aí da explosão ambiental. Rubens, os condomínios têm que ter, por força de lei, não é? Ali um ensinamento, uma preparação para lidar com o primeiro momento disso. Uso de extintor de incêndio, extintor adequado para o tipo de ocorrência elétrica, água para espuma lá, tal, aquelas coisas todas que a gente já sabe que é uma regra, não é? E os condomínios, eles têm se preparado com isso porque há uma fiscalização por conta da prefeitura disso, né? Porque acaba, isso quando não bem feito, causando grandes consequências e um trabalho dobrado por Corpo de Bombeiro, né? Sabe que é importante você estar falando sobre isso? Realmente, às vezes, o síndico e os moradores só vão se conscientizar de que essa obrigação ela tem grande importância na vida delas, quando, infelizmente, acaba ocorrendo o que a gente chama por aí de sinistro, né? O fato em si que causa alguma perda material, até pessoal. Mas os condomínios têm, sim, feito brigadas de incêndio, acho eu até que deveria fazer com mais frequência, porque
A motivação da brigada de incêndio é você impedir que aquele foco se alastre de uma maneira incontrolável, porque daí você tem que acionar o corpo de bombeiros. Então, se você tiver uma equipe treinada, e aí envolve trabalhador do condomínio, os funcionários, aliás, os moradores, independentemente de serem proprietários ou não, na verdade você tem que ter pelo menos, de acordo com a regra, um a cada andar que seja integrado nesse treinamento, aí você consegue ter o quê? Tranquilidade na desocupação e, eventualmente, consegue até efetivar o combate a incêndio. Isso é o mais importante. É perfeito. Eu estou falando isso porque no meu prédio teve agora, recentemente. No prédio lá que eu sou subsíndico, né, empresarial, nós também tivemos lá, foi bem elucidativo, foi... E, comandante, é interessante isso porque nessas ocorrências, né, o primeiro momento é o que pode efetivamente evitar as grandes proporções, que é o momento onde vai se chamar o corpo de bombeiro, porque o corpo de bombeiro, a grande maioria das vezes, quando chega já para combater algo que está incontrolável, não é isso? Exatamente. A importância da brigada de incêndio, da pessoa treinada para enfrentar esse princípio de incêndio, ela é fundamental. É por isso que muitas vezes o pessoal pergunta, mas o brigadista usa só extintor? O extintor é para isso, é para o princípio de incêndio, é para o começo. É para aquela situação que você pode controlar facilmente. Por isso que o extintor ele é pequeno, ele é portátil para facilitar transporte e você ir até o ponto do início do incêndio. É importantíssimo porque você evita que ele tome outras proporções, que ele propague para outros locais, né? Controla com facilidade. Então, por isso é importante as pessoas terem esse treinamento, né? E os funcionários dos condomínios também terem esse treinamento. Muito bom. Gente, nosso programa está chegando ao final. Já, caramba. Pois é. Eu falei para você, foi mais curto o segundo bloco, porque nós adiantamos um pouquinho no primeiro, falamos bastante disso, mas é um prazer sempre, Rubens Moscatelli, ter você conosco, as suas considerações finais, aquilo que você pode dar para lá, para o pessoal do condomínio, nessas questões de segurança, né? De segurança mesmo. O principal é que nós sempre falamos isso, não só aqui no programa, mas pessoalmente para muitos síndicos, é você investir nesse conhecimento, no treinamento, não parar simplesmente para ficar analisando se financeiramente aquilo é viável ou não. Tem que se tornar viável. O discurso, a discussão sobre segurança e sobre questões de prevenção tem que ser constante na Assembleia do Condomínio, nas reuniões informais. E é isso que a gente tem que mudar de consciência. Não pode correr atrás do prejuízo. Né? E o prejuízo é muito maior, né? Sim. Esteve também conosco o Tenente Coronel Nossetti, comandante do 6º Grupamento do Corpo de Bombeiro. Obrigado pela sua presença, as suas considerações finais, uma recomendação para somente dentro dos condomínios, os cuidados essenciais que nós precisamos tomar, né? A dica principal, prevenção é tudo, né? E eu queria encerrar dizendo exatamente isso, prevenção sempre. Você evita grandes problemas com prevenção e com planejamento. Eu queria aqui, pessoalmente, parabenizar o comandante, que o senhor estenda lá o nosso abraço a todos os seus comandados lá e a admiração que nós temos ao Corpo de Bombeiro, ao tipo de trabalho que vocês exercem, são homens abençoados, com um chamado para nos auxiliar em momentos de grandes dificuldades. Então fica aqui extenso a todos os seus comandados, um grande abraço nosso aqui do programa. Tá bem? Obrigado, vai ser transmitido, sim. Tá, muito obrigado. E você que nos assiste, muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado por participar sempre conosco. Estamos terminando o nosso programa. Podemos nos ver na próxima oportunidade. Conto com você. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.